Olá, por favor, dê um like, compartilhe e se inscreva. E agora vamos ao vídeo. Terceiro domingo do tempo comum. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Jesus convida os pescadores para segui-lo. O seguimento de Jesus exige renúncia, desde uma pequena renúncia até a renúncia total de tudo e de todos, como é o caso do padre. Os pescadores renunciaram a tudo e foram com Jesus anunciar a boa nova. O catequista também precisa renunciar a alguma coisa para poder fazer uma boa catequese, nem que seja a renúncia do pecado, para poder viver a santidade necessária à sua missão. Em nome do amor, todos nós temos de deixar alguma coisa de lado para poder amar de verdade e amar na prática. A mãe fica sem dormir para cuidar do filho doente, e isso ela o faz por amor, amor de mãe. E veja que nem sempre este mesmo amor será retribuído no futuro, pois temos muitas mães idosas nos asilos hoje em dia. O tema da liturgia deste domingo é a renúncia e o seguimento de Jesus. O inspiradíssimo Paulo está nos orientando em como devemos fazer para nos desapegar de tudo, mesmo tendo que nos ater com as coisas e com as pessoas. Isso porque amar demais, amor em excesso, pode transformar-se em amor doentio, pode virar um apego inconveniente ou prejudicial. Veja, por exemplo, aqueles pais que amam demais os filhos ao ponto de não se conformarem com a sua saída da família para construírem as suas próprias famílias. O filho que se casou não consegue viver uma vida com sua esposa por causa das intromissões da sua mãe e do seu pai. Aquela mãe que, fingindo estar muito doente, exigiu que a sua filha casada largasse marido e filhos e fosse para sua casa cuidar dela. Um amor excessivo e possessivo passou a ser um egoísmo, uma dominação prejudicial ao casamento da própria filha. E de modo geral, somos por vezes tão apegados às coisas materiais que reduzimos ou transformamos a nossa existência terrena em uma existência perene para sempre, nos esquecendo de que tudo passa, tudo termina um dia e tudo isso fica aí para quem quiser usar, vender ou jogar fora. Assim vamos acumulando riquezas, comprando e colecionando casas, terras, carros, propriedades variadas, como joias, vasos, quadros famosos, armas e outros brinquedos. E ai daquele ou daquela que quebrar um dos nossos vasos ou estragar um desses objetos do nosso afeto. Então, com palavras bem simples, Paulo nos ensina a desapegar-nos das coisas e também das pessoas. Nos ensina a usar as coisas como se não estivéssemos usando. Você pode comprar um carro, precisa de um carro? Você merece. Então compre. Porém, não precisa se apaixonar pelo carro. Use-o para o seu transporte e para transportar tudo o que for necessário de forma natural, como se não o estivesse usando. Do mesmo modo, sua moto, sua casa e todos os seus pertences são presentes de Deus, para que você tenha uma vida digna, uma vida em abundância, e não para você se apegar a eles a tal ponto de se esquecer de Deus e do seu irmão. Ao ponto de não ir à missa, porque tem de lavar o carro. Ao ponto de impedir o casamento de sua querida filha, porque você a ama muito e não admite a ideia de perdê-la. Caríssimos, isso é um absurdo, isso é pecado. Então, meu amigo e minha amiga, se você age assim e até hoje pensou que não estava pecando, pelo contrário, estava dando muito amor, agora está na hora de rever os seus valores. Procurar um padre e pedir ajuda. Porém, nem todo apego pode ser visto como pecado. Não podemos generalizar, não é mesmo? É preciso considerar a dose de carência da pessoa e a pureza da alma do apegado e as boas intenções da pessoa que sofre o apego. Jesus nos diz que devemos arrepender, nos converter e crer no Evangelho. Irmãos, é isso que precisamos dizer ao mundo de hoje, porque é essa frase que todos precisam ouvir. Precisamos mudar de vida, precisamos mudar o nosso rumo, mudar de direção, pois os caminhos errados por onde estamos seguindo vão certamente nos levar à morte de corpo e da alma. Jesus apenas convidou os pescadores para segui-lo,
Porém, o seu poder produziu um campo magnético em volta deles, um magnetismo, por assim dizer, tão forte que os pescadores se questionaram para onde iam e o que iriam fazer, e mesmo sem dizerem nada, deixaram o que estavam fazendo e o seguiram. Eles largaram tudo e todos para trás, até os pais, e assim, como se estivessem hipnotizados, começaram a andar do lado do Filho de Deus, sem se preocuparem com roupa, comida ou bebida. Você sabe quantas vezes Jesus já lhe chamou para segui-lo? Em geral, todos os dias de sua vida até o presente momento em que você se prontificou a ouvir esta homilia, a qual está sendo mais um convite de Deus a você. Muitas foram as vezes em que Jesus chamou a sua atenção, chamou a sua pessoa para segui-lo, porém umas vezes foram mais fortes do que outras, e também uma dessas vezes ele o chamou sob a forma de um grande susto em uma situação de aparente desgraça ou desventura. Será que você percebeu Deus por perto? Será que sentiu o toque do Espírito Santo dizendo: vem, siga-me? E quantas vezes você já disse sim ao chamado de Deus por intermédio de Jesus? Ou por intermédio de uma pessoa? Ou por meio de um acontecimento? A verdade é que Jesus está chamando a sua pessoa para segui-lo neste exato momento por intermédio deste vídeo. Se você já o segue, pede em oração para que lhe seja esclarecido exatamente o que Deus quer de você, em que área ou lugar que você agora deve passar a atuar, ou seja, o que Ele quer exatamente que você faça. Acorda, Jesus te ama e te chama. Desejamos a todos um santo e abençoado domingo.